Vamos ler em reverência a palavra de Deus. Amém? Isaías 53, verso 1. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura, e olhando mais nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. E ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e sua linhagem, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, e quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. E ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Pai, nós queremos orar e pedir que o Senhor fale conosco. Culto tão maravilhoso que nós preparamos para o Senhor. Declaramos constantemente aqui, Senhor, que Tu és o único que é digno de receber louvor e adoração, porque não há ninguém além do Senhor que mereça isso. Nós adoramos o Senhor, bendizemos, queremos pedir que o Senhor fale conosco através da Tua poderosa palavra, em nome de Jesus. Pode se assentar. Este é um feriado muito importante, é uma data muito relevante, muito significativa. Uma data que fala sobre algo que é essencial para o coração do homem. Nós sabemos que Deus criou o homem e que Deus tinha um propósito de tornar cada homem o seu filho. Nós sabemos que os homens pecaram, saíram da presença do Senhor, e nós sabemos que isto teve um preço muito alto, muito caro. Um preço que apenas o Senhor Jesus teve condições de pagar. Por isso, quando nós falamos de Páscoa, obviamente você já deve ter ouvido a palavra paixão de Cristo. Eu estava pensando, no começo do mês nós tivemos a Páscoa, a ceia de Páscoa, e você já aprendeu comigo que a palavra Páscoa quer dizer passar por cima, ou passar ao largo, ou poupar. Nós sabemos que aquele cordeiro que lá no capítulo 12 do livro de Êxodo foi sacrificado, cordeiro sem defeito, sem mancha, o sangue dele foi imolado, colocado numa bacia e com um esopo passado nas vergas das portas, e como as crianças mesmo pregaram aqui para vocês, quando o anjo destruidor passou sobre o Egito, ele poupou os primogênitos dos israelitas, dos judeus.
E aquele cordeiro simbolizava Jesus. Aquele cordeiro simbolizava o que muitos anos depois aconteceria quando Jesus viesse para morrer em nosso lugar e em nosso favor. A humanidade inteira, quase todos, nós temos 200 milhões de brasileiros. 90 milhões sabem disso. 90% sabem disso. Milhões de pessoas sabem disso. Mas a verdade é que as pessoas não entendem o que significa verdadeiramente. O que efetivamente significa a morte e a ressurreição de Cristo. Todo mundo diz, não, Jesus veio para morrer pelos pecadores. Verdade, nós sabemos disso. Novelas, filmes, seriados, documentários. Você pode ligar hoje em qualquer lugar na internet, você vai encontrar a história, o filme, um documentário falando de Jesus, falando da sua vida, falando da sua morte, falando da sua ressurreição. E Páscoa está falando exatamente disso. Páscoa está falando daquele que morreu em seu favor e em seu lugar, para que você fosse sarado, perdoado dos seus pecados. Porque talvez você não saiba, mas você é um pecador. E a única coisa que você merecia era a morte. Mas o Senhor te amou de tal forma, de uma forma tão intensa. E hoje, eu estava pensando, desde ontem eu estava orando, buscando o Senhor a mensagem de hoje. E uma frase saltou ao meu coração: paixão. A paixão de Cristo. Talvez você já se parou, por que esta morte e todo o evento da sexta-feira, quando ele foi preso ali no Getsemane, e os interrogatórios e todo aquele processo que Jesus viveu, até ser crucificado na sexta, ficar o sábado morto, ressuscitar no domingo, nós chamamos esse evento de paixão de Cristo. Você já deve ter se apaixonado. E aí, obviamente, você já está pensando por uma pessoa. Não. Nós somos seres dotados de um potencial de paixão. Nós nos apaixonamos por coisas. Por exemplo, existem aqueles que são apaixonados por motos. Eu tenho alguns aqui. Em paixão por moto. Quando vê uma moto, o coração bate forte. Aqueles apaixonados por moto dizem que moto é melhor que carro. E ele tem todos os motivos assim para defender a paixão dele. Vento no rosto, adrenalina, liberdade. Não, carro não, pastor. Carro tem muita coisa em volta. Na moto não, a moto é você e a pista. É aqueles que são apaixonados por carros potentes, bonitos, econômicos, né? Nossa, a paixão ela é imensa. E quando aquela pessoa apaixonada por um carro, por um tipo de carro, pelos carros antigos, pelas combis. Existem pessoas apaixonadas por futebol. Esta semana foi uma semana de fechamento dos estaduais no Brasil. Os gaúchos, cariocas, paulistas, mato-grossenses, sul-mato-grossenses, todo mundo, né, no Nordeste, celebrando aí a vitória do seu time. Que paixão, né? Paixão dos palmeirenses, corintianos, são paulinos, e gente que vem de casa, vem de carro, viaja para o Japão, viaja para o exterior para ver a final, para gente que se compromete de uma forma extraordinária para poder ver um time jogar bola. Eu morei em Belo Horizonte 7 anos, Mineirão, Galo, Cruzeiro, e as pessoas são alucinadas lá em Belo Horizonte. As pessoas são proibidas de ir à igreja com camisa de futebol, sabia? Tamanha a paixão do mineiro por causa dos times. E é um time muito cruzeirense, muito atleticano, e eles são apaixonados a ponto de esquecerem Jesus e brigarem dentro da igreja. Por isso é proibido brincadeiras nas igrejas, é proibido usar uniformes, porque são apaixonados e fazem qualquer coisa. Se tiver uma final do Galo, do Cruzeiro,
Você pode ter certeza que as igrejas ficam vazias. Muito pouca gente vai. Por quê, pastor? Porque é paixão que move o coração das pessoas. Pessoas que são apaixonadas por tecnologia. Pessoas que são apaixonadas por videogames, por jogos. É uma paixão. Ficam horas e horas e horas e horas jogando. E sempre que há um vídeo novo, um jogo novo, um computador novo, mais potente, uma placa de vídeo mais potente, tudo melhor, porque eu quero jogar. São pessoas apaixonadas. Nós temos esse potencial de paixão. Às vezes você se apaixona por uma pessoa. Conheço pessoas que já se embriagaram. Quando eu tinha 13 para 14 anos, eu estava apaixonado por uma menina. Foi o meu primeiro amor, minha primeira paixão. Mas ela, sabe aquelas brincadeiras? Por isso que eu não gosto dessas brincadeiras. Quando você tem 3, 4 anos, os pais brincam: olha aqui, fulano, você vai namorar, você vai casar. Só que eu levei a sério isso. A minha primeira namorada, de 3 anos, 4 anos, 5 anos, eu levei a sério tudo isso. Mas quando nós ficamos adolescentes, esqueceram de combinar com ela. E ela não gostava mais de mim, ou nunca gostou. E eu era apaixonado por ela. Eu era apaixonado a ponto que com 13 anos eu tomei um porre. Fiquei bêbado. Minha mãe lembra disso. Meu pai estava viajando. E bêbado eu falava: mãe, chama fulano. Não era, mãe? A minha irmã: que isso, Júlio? Eu estou apaixonado, ela não quer nada comigo, eu tomei um porre. Fiquei bêbado, né? 13. Aí você falou: pastor, você bebia já com 13? Irmão, eu bebia desde os 4. Meu pai bebia e eu bebia com ele. Nós vivíamos na fazenda, lá não tinha chuveiro elétrico. Então, na hora de tomar banho, a gente tomava uma talagada de pinga e pulava no rio, no córrego. Eu tinha 4 anos, aí o pai colocava, que eu queria fazer tudo que meu pai fazia. Aí ele colocava sei lá, um fundinho. Aí eu tomava aquilo lá, batia no peito, falava todo mundo e pulava lá. Com 13 anos eu já tinha tomado um porre. Apaixonado. Nós nos apaixonamos, irmãos. Eu podia vir gastar um monte de tempo aqui explicando para você uma coisa que você já sabe. Que nós somos seres dotados de paixão. Aí você pensa assim: pastor, então o que é paixão? A palavra paixão significa sofrimento, dor. Significa que existem coisas que movem você de tal forma que causam sofrimento físico, emocional, espiritual. Quando uma pessoa está apaixonada por algo ou por alguma coisa, é um sentimento indescritível, é uma explosão de coisas que acontecem, que levam você a chorar, que levam você a tremer, que levam você a fazer coisas inexplicáveis. Por quê? Porque é um sentimento poderoso. Uma pessoa apaixonada, e obviamente pessoas apaixonadas podem direcionar isso para coisas boas ou para coisas não tão boas. Mas o fato é que nós nos apaixonamos e isso vem de Deus. Deus, Ele se apaixonou por você. Aí você fala: pastor, quem sou eu na fila do pão? Não sou ninguém, você está enganado. Isaías 53 diz que Jesus fez tudo o que Ele fez, padeceu, por isso chama paixão. Ele sofreu dores. Jesus sofreu dores físicas,
porque cuspiram, zombaram, bateram, pregaram, furaram. Jesus sofreu, Jesus se apaixonou de tal forma que ele se propôs a sofrer por você, fisicamente. Jesus não sofreu emocionalmente. Por quê? Quem estava jogando Jesus para a morte eram os judeus, os seus. Jesus era judeu, Jesus amava Israel. A Bíblia diz que Jesus chora 3 vezes, e uma das vezes Jesus chora por eles. E Jesus fala: Jerusalém, Jerusalém, como eu quis te colocar como uma galinha junto aos seus pintainhos. E Jesus chorou porque eles eram rebeldes e obstinados. Jesus sofreu uma paixão de dor emocional porque os seus o rejeitaram. João capítulo 1, verso 11 diz que Jesus veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Então Jesus passou por uma paixão emocional, psicológica, na alma. Mas Jesus também passou por uma outra paixão muito dolorosa, que pouca gente vai entender. Jesus, sendo Deus e pertencendo à Trindade, nunca havia se separado do Pai dele. Nunca. Ele e o Pai eram um. Mas quando Jesus vem para morrer por nós, porque a Páscoa trata disso, quando Jesus vem para morrer em nosso lugar, porque a Páscoa trata disso, quando Ele derramou todo o sangue dele na cruz, por você e por mim, e a Páscoa trata disso, quando Ele se faz pecado, Ele tem que ser separado do Pai dele. E essa foi a pior de todas as paixões que Jesus podia sofrer. E aí você pensa assim: por que ele fez isso? O que levou o Senhor Deus a deixar a eternidade vir a esse miserável planeta e a se fazer homem, ser gerado um corpo físico para ele dentro do ventre de uma mulher chamada Maria, nascer, viver, ser humilhado? O que levou o Senhor a passar por tudo isso? Uma palavrinha: paixão. A paixão é um sentimento tão poderoso que leva você a um nível de disposição, de entrega. A paixão é algo que é tão arrebatador, é tão poderoso, um negócio assim tão extraordinário, faz você fazer coisas inimagináveis. Por que o Senhor fez isso? Aí você vai responder: porque Ele me amou. E essa é a questão. O Senhor amou você. Às vezes, como pregador, como pastor, eu sofro absurdamente. Sofro com a minha família, sofro com os meus amigos, sofro com as minhas ovelhas, por um motivo tão simples. Às vezes eu oro e falo: Deus, eu queria que eles entendessem esse sentimento tão poderoso. Tudo diz respeito ao amor. Você estava perdido, mas Ele te amou de tal forma que foi atrás de você. Morreu por você, não desiste de você. Por mais que às vezes você volte as costas para Deus, e por mais que você viva a sua vida simplesmente achando que Deus não tem absolutamente nada por você ou com você, ou que Deus não tem ingerência sobre a sua vida, e você ousa viver a sua vida da melhor forma que você acha que tem que viver. Mas mesmo assim Ele não desiste de você. Por quê? Porque o Senhor é apaixonado por você. Não desiste de você. Características de uma pessoa apaixonada. Uma pessoa apaixonada, ela é motivada por um sentimento tão poderoso
que mesmo você sendo rejeitado, mesmo você sendo indiferente, mesmo que aquela pessoa não dê valor ao seu sentimento, você continua insistindo. Por isso chama a paixão de Cristo. Sofrimento amoroso. Paixão significa isso. Arrebatamento de sentimento, entrega emocional. Pessoas apaixonadas são pessoas dispostas a sofrer por amor. Sofrer, se entregar de uma forma inexplicável. Tudo que o Senhor queria de nós era a reciprocidade. Deus morreu por você, entregou a vida dele por você, derramou o sangue dele por você. E a única coisa que ele quer que você entenda é que foi por amor. E a única coisa que o amor espera é reciprocidade. Que você devolva o amor. Isso nós vivemos no nosso dia a dia. Nós esperamos amor e carinho das pessoas que nós amamos. Nós esperamos amor e carinho das pessoas que nós nos preocupamos. Nós esperamos. Porque o amor aguarda isso, espera isso. A pergunta é: por que nós nos apaixonamos muitas vezes pelas coisas erradas? Eu fico vendo, eu gosto muito de esporte, de modo geral. E eu fico vendo a paixão das pessoas pelos times. Paixão que muitas vezes eu não vejo na igreja, por Deus. Muitas pessoas ficam assim: pastor, qual o time que o senhor torcia? Nas muitas igrejas que eu já pastoreei, todo mundo queria saber qual era o time que eu torcia. Eu não torço para ninguém, nem para a seleção brasileira. Há muitos anos atrás eu estava assistindo televisão, assistindo jogo. E o time que eu torcia estava jogando década de 90. E eu senti uma coisa inexplicável quando o meu time ganhou. E um sentimento que eu nunca vivi em lugar nenhum tomou conta da minha alma. Eu estava sozinho assistindo o jogo, eu gritei, eu pulei, eu estava eufórico. E na hora que passou, cantou o hino do time, o brasão do time, e depois de alguns minutos eu me assentei ouvindo os comentaristas, e o Espírito Santo disse assim para mim: você nunca ficou assim por minha causa. E eu confesso a vocês, nunca fiquei. Aquilo que eu senti aquele dia, eu nunca senti num culto, nunca senti numa pregação, nunca senti. E eu tomei uma decisão aquele dia que eu nunca mais torceria para nada, até que eu sentisse por Deus aquele sentimento que eu senti naquele dia. Porque nós somos pessoas apaixonadas, ou com uma grande potência, um grande potencial de se apaixonar, pessoas apaixonadas pelo trabalho, pessoas apaixonadas por idiomas, pessoas apaixonadas por carros e casas e motos e tantas coisas. As pessoas se apaixonam a ponto de fazer coisas inexplicáveis. Eu vi um rapaz que vendeu a casa para ir no Japão, ver o time dele jogar. E esses dias eu vi um cara que tatuou. Ele é torcedor do Santos, eu nunca vi aquilo. O cara tatuou o negócio na testa. É dono de um bar lá em Santos. E pessoas marcam os seus corpos e fazem tatuagens e fazem coisas inexplicáveis. Por que Deus fez tudo isso? Você precisa receber essa revelação. Por que isso? O que motivou o Senhor a fazer isso? Essa é uma pergunta que você precisa responder para você mesmo. O que Deus viu em você? O que há em mim e em você que fez do Senhor fazer tudo isso? E aí você vai responder: o Senhor é apaixonado por mim. O
Senhor não mede esforços por você. Isso é característica de uma pessoa apaixonada. O Senhor não mede esforços por você. O Senhor sofre por você. Pastor, Deus sofre por mim. O Senhor sofre por você. O Espírito do Senhor geme por você. O Espírito do Senhor geme por você. Sofre por você. Deus espera ansiosamente por você. E às vezes você se apaixona por coisas tão efêmeras, tão passageiras, por coisas tão fugaz, tão bobas. Você precisa se apaixonar por Jesus. Você precisa perder o ar. E você precisa ter um sentimento dentro do seu coração assim, que mova você ao encontro do Senhor. Uma paixão por Deus a ponto de você sofrer por Ele. Sabe, eu gosto muito de ler Salmos. Eu gosto de ler os Salmos de Davi. Davi era um homem apaixonado por Deus. A Bíblia diz que Davi dizia assim: minha alma nela por ti, assim como a costa suspira pela corrente das almas, a minha alma nela espera em ti. E quando você começa a ler as declarações de Davi, você vai ver que está sempre ele dizendo que ele sente saudade do Senhor. Ele está dizendo que ele tinha saudade dos dias que ele fazia procissões e levava o povo à casa do Senhor. E você vê constantemente Davi empenhado, envolvido em altares e adoração, em cânticos, em hinos, e tudo para Davi era Deus. Nunca se preocupou com o trono, nunca lutou por trono, nunca lutou por nada. A única coisa que importava para Davi era o Senhor. Poderíamos pensar em Paulo, um homem apaixonado por Deus. Apaixonado a ponto de morrer por Ele. Os apóstolos se apaixonaram por Jesus a ponto de morrer por eles. Paixão. Nós precisamos pensar nisso. Hoje é Páscoa. Essa semana, domingo de Páscoa. Feliz Páscoa! Paixão, irmãos. Paixão é uma coisa que move a gente. Quando a gente é apaixonado por alguma coisa, isso faz você ir além daquilo que você normalmente faria. Por isso que nós precisamos nos apaixonar por Deus. Eu queria deixar essa mensagem no seu coração. O que Jesus viu, seu pastor, quando ele estava na cruz? A Bíblia diz que ele viu você. Se você ler aqui comigo Isaías 53, o verso 11 diz assim: e ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo justo, com seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Agora eu quero que você vá comigo lá em Hebreus capítulo 12, para você ver o que é uma pessoa apaixonada. Hebreus capítulo 12, verso 2. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos uma tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha, e está assentado à destra do trono de Deus. Jesus olhou para nós
E ele disse: vale a pena. Eu dou aula de teologia e muitas vezes já me perguntaram: pastor, por que Deus não abandonou o homem, não matou o homem, não desistiu do homem? Era tão simples, não é? Talvez a hora que eu e você fizéssemos. Mas mesmo o Senhor sabendo de tudo, a Bíblia diz que Jesus olhou e falou que valia a pena, e isso trouxe alegria ao coração dele. Por isso que quando uma alma se converte, e cada vez que uma alma se converte, existe alegria. Porque uma alma só vale mais que o mundo inteiro. Deus não está interessado que você tenha religião. O mundo está cheio de religiosos. Deus está interessado em pessoas que tenham amor por Ele. Pessoas que amem o Senhor. Porque o Senhor te ama. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha. A Bíblia diz aí em Romanos que o amor de Deus não é teórico, ele é provado. A Bíblia diz que o amor de Deus é provado por nós, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo ainda nós pecadores. Feliz Páscoa para você. Que a paixão do Senhor alcance o teu coração. E o melhor de tudo, que você possa se apaixonar pelo Senhor. É isso que a Páscoa significa. Jesus morreu, Jesus se entregou por você, Jesus ressuscitou ao terceiro dia, e hoje eu estava aconselhando um rapaz que perdeu um filho de 4 anos esses dias. Eu casei esse casal. Todas as vezes que eu ia em Rio Claro, eu ia visitá-los. Eu orei com um menino chamado Bruno. Com 4 anos ele teve um câncer. E ele morreu. Esses dias eu fui a São Paulo, visitei o casal. E eles estão inconsoláveis. Essa semana ele me mandou uma mensagem falando: meu pastor, ore por mim. A saudade do Bruno, a dor, nós não estamos conseguindo suportar isso. Ontem eu mandei uma mensagem para ele. Eu falei: Jesus vive, o Bruno vive. E o dia que vocês entenderem isso, vocês também viverão. Querido, tudo isso, Páscoa, sangue, sofrimento, dor, paixão, tudo isso tem um resumo. Só uma coisa. Deus suportou tudo isso para que você pudesse viver com Ele para sempre. Jesus vive. Amém? E Ele vai voltar para nos buscar. Ou, quando chegar a sua hora, você vai estar com Ele e Ele vai vir te buscar. E essa é a nossa fé. O sangue de Jesus tem poder. E o sangue de Jesus é o sinal. Se apaixone pelo Senhor. Se apaixone por Deus. Transforme a paixão que você tem por carros e motos e música, instrumentos e por coisas e pessoas, e se apaixone por Deus. Eu sempre tive um problema grave de carência na minha vida. Não sei porquê. Sempre fui muito carente. E quando eu me converti, comecei a orar e buscar o Senhor. Um dia Deus me disse uma coisa muito séria para me ajudar na minha carência. Jesus me disse assim: filho, por que você busca em pessoas aquilo que só eu posso te dar? Eu buscava em pessoas, buscava em relacionamentos, buscava em mulheres, queria alguém que me amasse de graça.
queria uma mulher que me amasse de graça, sem que eu precisasse fazer nada por ela. Durante muitos anos eu andei atrás disso. Um amor. Até o dia que eu descobri que só o Senhor tem. A Edilane não me ama como o Senhor. Gabi não me ama como o Senhor. Nem meu pai, nem minha mãe, olha que eles me amam. São capazes de dar a própria vida. Nem eles amam ou me amam como Deus me ama. Nem ninguém ama você como o Senhor. Nem o teu filho ou neto. Ninguém te ama como o Senhor. Feliz Páscoa para você. Jesus vive. E se você aceitar o amor dele, você também vai viver. Ele vai te perdoar. Pastor, mas eu fiz tantas coisas ruins. Eu sei, mas ele vai te perdoar. Porque ele é apaixonado por você. Basta você olhar para ele e ele vai falar assim: eu te perdoo. E ele vai te lavar, vai te perdoar, vai te restaurar. Ele vai fazer por você, porque você é o grande amor do Senhor. A Bíblia diz que você é a menina dos olhos de Deus. E eu queria te dar uma notícia para a gente orar. Saiba você que você tem o poder de fazer Deus sofrer. Isso é tão surreal. Porque nós temos uma ideia de um Deus todo-poderoso, e Ele é Criador dos céus e da terra, e Ele é um Deus que criou o universo. Como isso pode acontecer? Por que Satanás tenta tanto contra a sua vida? Por que Satanás quer destruir você? Por que Satanás quer humilhar você, escravizar você, destruir a sua casa, a sua família, tudo que você tem? Porque ele te ama? Não. Porque Satanás não pode tocar em Deus. Mas quem é pai aqui sabe que quem tem filho sabe o que eu vou falar. A dor que você sente quando alguém toca o teu filho é infinitamente maior do que quando a pessoa fere você. Você tem uma capacidade de suportar dor quando alguém te fere. Mas se alguém ferir o teu filho, a dor é inexplicável. Vou falar uma oração que você já fez quando o teu filho está doente. Não estou falando de gripe, estou falando de doença. A oração dos pais: Senhor, tira essa dor do meu filho, coloque em mim. Senhor, não leve o meu filho, me leve. Isso é amor, isso é paixão. Você precisa amar o Senhor. Se eu pudesse te ensinar apenas uma coisa, ou se estivesse em mim o poder de fazer você aprender uma coisa só, e se eu pudesse fazer você viver apenas uma coisa, era isso que eu queria. Que você se apaixonasse por Deus, como você se apaixona por muitas coisas. Apaixonado pela família, apaixonado por pessoas, carros, homens, coisas. Uma paixão louca. Ah, se você se apaixonasse pelo Senhor, você iria fazer coisas inexplicáveis. Porque pessoas apaixonadas fazem isso. Não entendo isso, pessoas apaixonadas demonstram o amor de uma forma muito poderosa, choram, se quebrantam, se humilham, suportam dor. Eu já vi mulheres tentarem suicídio por causa da paixão por um homem. Já vi mulheres fazerem coisas inexplicáveis por causa de amor de um homem, paixão por um homem. Já vi homens também fazerem coisas absurdas. Mas olha, feliz Páscoa. Deus morreu por você para te salvar, para te perdoar. E Ele ressuscitou no terceiro dia para que você pudesse ter vida eterna e pudesse estar com Ele para todo o sempre. Jesus vive e nós também viveremos. Feliz Páscoa.
Vamos colocar em pé.